Aula de canto funciona? Depende. Pois é, uma das perguntas que são feitas constantemente nas aulas, das primeiras perguntas que me fazem, inclusive, é sobre a aula de canto ser efetiva ou não, ela dá resultado ou não. Bom, isso depende de que propósito você quer. Qual o seu objetivo? O que você espera com a aula de canto? Tem gente que quer fazer aula de canto só para melhorar um pouco, porque já canta, já tem uma banda, ou quer só gravar alguma coisa e acha que já tem uma voz legal. Agora, quem quer fazer aula de canto porque tem uma dificuldade em alcançar alguma nota, gostaria de fazer aquilo que aquele cantor preferido faz, mas tem uma certa dificuldade, fica preso de alguma forma, essa pessoa vai encontrar na aula de canto, com certeza, recursos, artifícios e técnicas para conseguir chegar naquele objetivo que ela tem. Então é muito importante você definir quais os seus objetivos em relação à aula de canto. E são basicamente 4 etapas, 4 áreas que o estudo do canto abrange, né? Primeiro é a parte corporal, da consciência corporal. Quando você vai cantar, você canta não somente com a voz, com as pregas vocais, mas você canta com o corpo completo. E se você não está preparada, se você não está relaxada, se você não tem consciência da sua musculatura, né, do seu corpo de forma geral, você vai ter algumas dificuldades, por exemplo, para alcançar notas agudas, você vai ter dificuldade, por exemplo, para chegar naquela região grave que você costuma até cantar em casa, mas na apresentação não está saindo, não sai. Por que será? Né? Então o corpo ele influencia muito nessa parte. Para você trabalhar o corpo, você precisa alongar, relaxar a musculatura. E o relaxamento muscular, o relaxamento corporal, ele está muito ligado ao seu estado de espírito também. Se você está em casa, lá despojado, cantando de bobeira no banheiro, você está relaxado, a voz sai com a maravilha. Agora, se você está em casa, se você está num palco, se você está num show, numa apresentação, tem pessoas te vendo, já é outra história. Você já fica um pouco mais acanhado, a musculatura fica um pouco mais retraída, fica um pouco mais dura, inclusive. Se você preparar essa musculatura antes, com exercícios de relaxamento, você consegue ter um desempenho melhor e você consegue cansar até menos a sua musculatura na hora de cantar. E os graves vão sair melhor, os agudos, os extremos da voz vão sair melhor. Então é muito importante ter a atenção ao corpo. A segunda coisa que uma aula de canto abrange é a respiração. A respiração é uma área muito importante, claro, obviamente, porque a voz é ar, né? Mas não só por isso. Com a respiração, a gente controla e a gente educa o nosso corpo para que na hora de uma apresentação, na hora de um ensaio, na hora de um momento de prova mesmo ali, você consiga soltar a sua voz, você consiga cantar sem perder o fôlego, sem ficar sem ar para cantar, né? Isso acontece muito. E na respiração, a gente tem músculos que atuam, que a gente precisa treiná-los, condicioná-los. Tem exercícios que vão ajudar muito nisso, e nessa etapa da aula de canto, a gente vê esses exercícios para controlar a musculatura respiratória, que basicamente é o diafragma, musculatura intercostal. Essa musculatura do diafragma e a intercostal, ela é fundamental para a respiração. É o diafragma que faz a gente respirar. Então, já por aí a gente já vê, né? Mas a musculatura respiratória, ela também ajuda na expansão. A musculatura, principalmente a musculatura das costelas, ela ajuda na expansão dos pulmões, né? Quando você abre a sua caixa torácica, as costelas, essa parte embaixo, você consegue uma maior capacidade de reservatório de ar. Então é importante você treinar isso. Como é músculo, todo músculo, para ele ser bem usado, né, para a gente ter um aproveitamento dele, ele precisa ser
condicionado, ele precisa ser treinado. Bom, nessa etapa, então, a gente vai ter exercícios que vão ajudar a desenvolver essa capacidade respiratória e não só aumentar, como muita gente pensa, eu vou conseguir aumentar a minha capacidade respiratória, eu preciso aumentar? Depende do que você vai fazer. No geral, você não precisa de muito ar para poder cantar, né? Quando você canta, você pensa na falta de ar. Eu tenho que evitar a falta de ar, ou eu tenho que ter um fôlego grande. Mas poucas vezes você vai precisar de ter um fôlego muito extenso. Poucas vezes você vai precisar segurar a respiração por muito tempo sem respirar, sem a pausa. Então, você precisa mais controlar o ar que você tem do que ter um fôlego grande, não é verdade? Quando você canta, você precisa controlar a pressão de ar que está fazendo a voz acontecer. O ar sai dos pulmões, passa pelas pregas vocais e ao passar pelas pregas vocais ele vibra elas. Agora ele vai precisar de uma certa pressão, vai precisar de um certo volume. E esse volume de ar, essa pressão fazendo as pregas vocais vibrarem, vai ser muito importante para definir a afinação, para ajudar a ter uma voz firme, aquela voz, sabe, com punch, com pressão. Você consegue com isso, com esses exercícios respiratórios. E é na respiração também que a gente aprende a nossa primeira técnica, né, que as pessoas aprendem a sua primeira técnica vocal, que é o apoio diafragmático. O apoio diafragmático ele é fundamental no desenvolvimento do controle respiratório, do seu fôlego, da afinação, de tudo que eu falei aqui. É com o apoio diafragmático que você vai ter esse controle respiratório para ter uma nota mais afinada ou uma nota mais prolongada, se é o caso, se é o que você quer. É importante você controlar o seu diafragma através de exercícios e tudo mais, porque o apoio diafragmático ele vai dar base, inclusive, para você alcançar notas agudas. Certas notas agudas que você precisa alcançar, que você precisa chegar, elas só vão chegar com o apoio diafragmático. É uma técnica específica que você desenvolve ao longo dos exercícios vocais e com um auxílio de um professor, né, de alguém que tem um conhecimento para te ajudar, te orientar. Bom, depois dessa etapa, a gente tem a terceira etapa, que é o aquecimento vocal. Aí é a preparação da musculatura vocal para cantar de fato, né? Nesse momento do aquecimento vocal, que é o momento que a gente usa o piano, que a gente usa o teclado ou algum instrumento, né, um violão, de preferência um instrumento harmônico, para acompanhar e para dar a referência ao cantor, a pessoa que está cantando, né? É nesse momento em que você trabalha a sua percepção. A percepção ela é fundamental que seja treinada para que você consiga perceber se você está cantando dentro do tom, se está cantando fora. E essa percepção ela não é alguma coisa dos deuses que chegou para você. Ela é uma coisa desenvolvida, uma aptidão. É claro que tem pessoas que nascem com uma certa facilidade, né? A gente chama de ouvido absoluto, a pessoa que tem um ouvido absoluto, ela tem uma maior facilidade de memorizar determinados sons, né? Memorizar as notas musicais, por exemplo. Mas o ouvido relativo, que é o mais importante na música, é essa capacidade de raciocinar e ter uma referência. A partir dessa referência, pode ser um acorde, pode ser uma nota, mas a partir dessa referência, essa pessoa consegue calcular e saber se ela está dentro do tom ou não. Ela consegue se manter afinado. E isso é o mais importante no canto, na música em geral, do que um ouvido absoluto, né? O ouvido absoluto, ele é uma condição inata. A pessoa nasce com ela ali ou não. Agora, o ouvido relativo, ele é desenvolvido. E você consegue desenvolver isso numa aula de canto. E a gente desenvolve também, nessa etapa do aquecimento vocal, a gente desenvolve as técnicas vocais, né? Então, cada técnica tem uma particularidade, uma forma de fazer, e é cantando, é claro, que a gente vai conseguir colocar elas ali, vai conseguir testá-las. Nós temos os exercícios do canto chamado vocalizes, que são exercícios para treinar
tanto a percepção, né, da nota que você tem que cantar, vai te dar a referência do que você tem que fazer, quanto também para explorar a sua extensão vocal. Então, se você tem uma extensão pequena e gostaria de expandir ela, ter mais agudos, ter mais graves, você vai trabalhar com os vocalizes para subir dentro da extensão ou descer dentro do que você precisa fazer ali. Então, quando você for procurar uma aula de canto, procure um professor que tenha essa didática, que tenha essa forma de ensinar, que a aula dele contemple o relaxamento corporal, a respiração, o aquecimento vocal. Essas 3 etapas são fundamentais. Agora, tem uma quarta etapa nesse processo da aula de canto, em que você desenvolve o seu repertório. É nessa quarta etapa, que é a última etapa de uma aula, em que você vai desenvolver o que você vai cantar, que você vai escolher o tipo de música que tem a ver com a sua voz, com a ajuda de um professor, ele vai poder te ajudar nisso aí, é muito importante você ter uma opinião de alguém que tem mais experiência, para poder dizer, ó, por esse caminho e tal. É claro que o que você gosta de fazer, eu gosto de cantar sertanejo, mas a minha voz só fica legal para cantar rock. Bom, não, você vai cantar o que você gosta de cantar, o que é a sua verdade, o que você acredita, o que você gosta de fazer. Até porque a música, o canto, ele é arte também, né? E é uma expressão do seu sentimento, uma expressão do que é você. Se você canta, tem uma voz para cantar rock and roll, mas nunca ouviu, não gosta, não se identifica, não vai ficar legal, né? Não faz sentido. Então você vai cantar o seu repertório, o que você gosta, mas a gente vai ter pequenas adaptações, a gente vai ter pequenas mudanças, por exemplo, no tom. O tom é a região onde você vai cantar determinada música. Então, se você tem uma voz mais grave e a música que você quer cantar é uma música numa região mais aguda, talvez seja interessante mudar o tom. Isso a gente precisa ver numa aula, né, avaliar ali a condição do aluno. Ou a gente trabalha para ele cantar na região mais aguda, ter condições de cantar na região mais aguda, ou abaixa o tom para dar mais destaque àquela região médio grave da voz dele, que talvez é mais interessante até que a região aguda. E não é demérito nenhum, não é problema nenhum você mudar o tom de uma música. Isso é interessante, é até legal, destaca o que você tem de melhor na sua voz. E se você quiser saber um pouco mais sobre uma aula de canto, eu vou deixar o link aqui na descrição para a gente poder ter um papo mais pessoal e saber se você tem jeito ou se você já é um cantor, já é uma pessoa que já tem um desenvolvimento vocal avançado, para você manter a sua voz. Como saber, dicas para poder manter a sua voz, é só você acessar esse link que vai estar aqui na descrição e entrar em contato comigo que a gente conversa, tá ok? Então é isso, valeu, espero que vocês acompanhem os outros vídeos do canal. Qualquer dúvida, me contatem através desse link e valeu!